A nossa convidada de hoje é a professora de confeitaria e decoração de bolos, a Ju Vieira. Ela é expert em doces finos e deliciosos e ela veio aí para preparar dois grandes clássicos, que é o camafeu de nozes, muito tradicional, e o bem casado, que está muito em falta hoje em dia, né? Vamos lá, chefe, tudo bem? Vamos lá, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Quer dizer que roda, vira, o mundo gira e o camafeu de nozes e o bem casado continua na mesa de casamento? Continua. O pessoal tem um pouco de medo de fazer, de receio, mas continua. São doces bem tradicionais e que mesmo um pouquinho de medo o pessoal ainda pede. Legal. Vamos fazer então? Vamos, claro. Você quer começar com qual? Vamos começar com a massinha do camafeu? Camafeu de nozes. Vamos lá então. Na verdade, a massa dele é para ser utilizada tanto no doce quanto no recheio do bem casado. Então, o bem casado, para sair um pouquinho do tradicional, vocês podem usar ele para fazer com recheio de nozes. Aqui eu tenho leite condensado, vou levar para a panela. Uma lata de leite condensado ou 395 gramas. Hoje tem umas latinhas, umas caixinhas pequenininhas. Não, gente, tem que ser o tamanho normal. E aqui eu tenho as nozes trituradas. Tem duas opções. Se você quiser só fazer o doce, só fazer o camafeu, você não precisa deixar ela tão pequenininha. Se for para fazer o recheio, precisa, senão ela entope o bico de confeitar. Essa noz é normal ou é torrada? Essa noz é normal. Ah, tá. É só triturada mesmo. Você não Aqui tem eu vou mexer. Você tem fornecedor de tudo, né? Tem. Ela tem Não. de nozes, eu queria, porque, ó... Nossa, eu amo. A Mas noz eu compro no Zona Cerealista mesmo. Zona Cerealista, o melhor lugar, né, aqui em São Paulo. É próximo à minha casa, então eu compro bastante na zona olha! cerealista. Ó. Mas não, eu brinco com os fornecedores porque nozes é um negócio que todo mundo gosta no Brasil, mas é muito caro. E o Brasil, ele tem clima suficiente para a gente produzir noz pecan, que é muito gostosa aqui no Brasil, e até macadâmia também. Todas as castanhas ultimamente estão bem caras, né? Então, né? Castanha do Pará é aqui, gente, mas tá cara. Então aqui eu vou deixar na panela e vou engrossando até dar um ponto. Demora mais ou menos uns 10 minutos para dar ponto. O que acontece? Dois segredos, gente. O pessoal fala assim, é só desgrudar do fundo da panela. Não, se você estiver trabalhando com uma panela esmaltada, ele vai desgrudar desde o começo. Então é importante, levanta o pão duro, colher, espátula, e ele tem que cair como se fosse um creme. Esse creme, ele não pode afundar no creme que está na panela. Então é importante que ele faça os montinhos um em cima do outro. Que Esse legal. é o ponto certinho do brigadeiro. Tem gente que fala, não sei fazer brigadeiro. A diferença é que esse aqui é um brigadeiro de nozes. Só isso. Aqui eu já trouxe ele pronto na manga de confeitar. Tá bem molinho, bem flexível. Para fazer o camafeu, eu deixo ele na geladeira de um dia para o outro, para ele ficar firme. Para rechear, eu preciso desse ponto mais molinho. O ponto é o mesmo, sim, só que aqui eu aqueço ele no micro-ondas antes de colocar na manga de confeitar, para conseguir ter um creme mais macio. Senão a mão, gente, não aguenta na hora de apertar. Mas, ô Ju, cada vez que eu esquento as nozes, ela solta gordura. Eu fico meio com problema aí. Se vai esquentar muito, não vai soltar a gordura das nozes? Na verdade, não, Daniel. O problema das nozes é quando ela tá crua. Como já foi cozida no leite condensado, não tem problema. Elas oxidam, geralmente. Então, se as nozes estiverem muito velhas guardadas no armário, compra nova para fazer. Então, ela vai ficar oleosa e vai ficar com gosto até amargo. Então, compra de novo e faz com as nozes novinhas. Não é bom deixar a noz guardada por muito tempo. Tá guardado lá um tempão que eu já comprei. As do Natal, então... Nossa! Natal, Mas as meu nozes Deus! dura muito isso. O esquilinho não guarda as nozes por um ano? Por que eu não posso guardar as nozes? E ainda guarda na geladeira. O esquilinho guarda no tronco da árvore. Quanto tempo dura as nozes? A validade dela é pouquinha. Se você comprou, o problema das nozes são a casca. Se você deixar ela dentro da casca fechadinha, tudo bem. Mas a gente já compra ela em pedaço e fora da casca. Então, oxidou, normal é comprar e usar. Ah, menina. Isso pra todas as Mas castanhas. é amanhã que vai ter camafeu na minha casa. Ué, comprar nozes. Não, elas estão nozes, lá desde o Natal. Mas vai ter que comprar novas. Essa daí você come junto com o seu esquinho. Caramba, viu? Eu vou dar de presente pra minha cunhada esse pacote de nozes. Presente de grego. Ó, esquilo guarda nozes, guarda avelã também. Esquilo guarda tudo, tá? Mas tá bom, vamos continuar. Tá engraçadinho o programa hoje, né?
Vamos continuar o programa. Vamos lá, Ju. Vamos lá, gente. Aqui nós temos uma massa de bem casado. Na verdade, aqui eu já bati as claras com açúcar para adiantar. Então, eu tenho a clara com açúcar. Essa massa é uma massa muito boa. Nós usamos só 3 ovos. Então, 3 ovos você multiplica mais ou menos em 30 bem casados. Olha quanto tá para ganhar dinheiro. Aqui eu tenho as claras batidas em ponto de neve bem firme. Agora eu vou adicionar as gemas. Ah, eu posso colocar as gemas com a batedeira batendo? Não, porque vai espirrar em você. Então, coloca as gemas, desce a batedeira e volta a bater. É só para poder incorporar as gemas na massa. Sumiu o amarelinho das gemas, eu desligo a batedeira e tiro. Importante, o pessoal fala, ah, bem casado tem gosto de ovo, tem cheiro ruim de ovo. Se você bater direito as claras, não vai ficar com cheiro. Agora, se você tiver preguiça de bater, não há quem consiga comer esse bem casado. Então, aqui eu tenho já as claras batidas com as gemas. Eu vou adicionar a farinha de trigo. Nessa massa pede farinha de trigo e fermento. Misturem sempre os dois para não ficar acúmulo em lugar nenhum. Então, eu vou adicionar. E vou mexer, para quem não conhece, isso chama fouet. Eu vou mexer ele de baixo para cima. Posso bater na batedeira? Não, a sua massa vai abaixar e você perdeu o bem casado. Ele vai virar uma solinha, não fica gostoso. Gente, confia em mim. Então, mexe de baixo para cima, só para misturar bem a farinha de trigo. Misturou bem, pessoal? Manga de confeitar. Esse bico a gente chama ele de perlê, é um bico redondo. Mas pode ser qualquer bico. Ah, eu não tenho bico de confeitar em casa. Pega um saquinho, corta a ponta, ou pega uma manga de confeitar, corta a ponta e coloca. Vou colocar a massinha aqui. Outra coisa muito importante, não adianta dobrar a receita, bater 3 vezes, se você tem só 2 mãos para trabalhar. Por quê? Se você deixar essa receita parada na batedeira, ela vai começar a ficar um pouquinho porosa. E aí, na hora que você for colocar na assadeira, não vai dar o ponto que precisa. Aqui eu tenho uma assadeira marcada com as bolinhas. Nossa, como sai certinho, bem casado? Gente, tem truque, é marcação. Não é muito a olho, não. E aqui eu vou colocar... Vou preencher essas bolinhas de massa. Se vocês verificarem, as bolinhas têm que ficar alta. Se a bolinha baixar, é porque você mexeu demais essa massa de bem casado. Então, eu espalho as massinhas aqui e levo para o forno para assar. 15 minutinhos está pronto. Qual temperatura? Em média, 180, 230, depende do seu forno. Mas 15 minutos ele tem que ficar assado e dourado. Aqui eu já trouxe alguns prontos para a gente conseguir montar. Então, eu tenho a massa já assada. É bom rechear e banhar de um dia para o outro, porque ela fica mais consistente. Aqui eu tenho o recheio que nós fizemos do camafeu. Minutinho, professora. Sim. Eu tenho uma pergunta. Tá ótima a aula. Banhar onde? Nós vamos banhar numa calda de açúcar. Ah, depois Porque que assim- não, banha antes ou depois? Você falou Banha banhar. antes, depois de rechear. Ah, então nós depois de vamos rechear que rechear e banha. banhar. Isso. Assim ele forma essa crosta de açúcar. Se não tiver essa crosta, não é bem casado. Ah, Então, pessoal, aqui eu tenho a bolachinha do bem casado. Primeiro eu vou rechear ela e depois eu vou banhar. É importante rechear e banhar no dia seguinte, porque ela fica com uma consistência melhor. Então eu venho aqui, lembra aquele creminho que nós fizemos do camafeu? Olha que delícia. Vou rechear o esse doce. é o creme de nozes. Esse é o creme do camafeu. Recheia bastante, porque o pessoal gosta bem de recheio. Vou rechear mais um. Não, mas o bem casado original não é com doce de leite? É com doce de leite, porém não puro. O doce de leite do bem casado tradicional, ele é misturado com leite condensado. Então você leva para a panela só para engrossar. Ah, Senão fica um doce de leite muito forte, Daniel, e o pessoal acha que fica enjoativo. Aqui, gente, eu tenho uma calda de açúcar com água. Eu levo esse bem casado para banhar, banho de um lado e banho do outro. você falou que assa e no dia seguinte que você casa e banha. No dia seguinte você casa e banha, ele fica com uma Entendi. estrutura bem Primeiro melhor. assa. Se Tá. você assa e recheia ele no mesmo dia, ele fica meio esfarelentinho. Entendi. Então, conforme você vai banhar, sai muito farelo de bem casado aqui. Ô, professora, essa calda aí é de quantos para quantos? Quanto de açúcar, quanto de água? 400 gramas de açúcar e 100 gramas de água quente, gente. Não pode ser água em temperatura ambiente. Se for água em temperatura ambiente, ele não vai formar a casquinha no açúcar. E Então eu pode mando ser 400 gramas de açúcar para cumbuca e 100 gramas de água. e 100 gramas de água quente, Isso, água quase fervendo. quente. Açúcar refinado, cristal, qualquer um. Ah. Nem vai pro fogo, nem suja a panela, nada. Não suja a panela, esquenta ela no micro-ondas e aqui é só banhar. Eu banho de um lado e banho do outro. Deixar secar, pessoal, 24 horas.
precisa secar de um dia para o outro. Aonde que eu seco? Dentro do forno. Forno desligado, eu coloco as bandejas de bem casado e deixo secando de um dia para o outro. Se eu banhar no mesmo dia, ela fica melecada. Se eu deixar para o dia seguinte, ela forma a casquinha certinha. Mas o dia seguinte, dá outro banho de calda ou é um banho só? Um banho só. Uma caldada só. Uma caldada só e deixa ele Então secar. é assar um dia, Isso. aí espera outro dia rechear, Isso. E aí banha, aí outro dia embara. Embala. Sim, por isso que 2 bem dias. casado o pessoal 2 fala, ai, dá dias. trabalho. Dá trabalho, é um a coisa fina. Aqui, gente, embalagem. O super truque. O pessoal fala assim, dá trabalho embalar bem casado. Realmente, se você fizer no plástico, depois o papel dá trabalho. Você vai colocar o plástico em cima do papel, tem um joguinho. Coloca o bem casado no meio, vira para um lado e para o outro. Segura o meio, faz uma quina e faz uma quina. Do outro lado também. Nossa, pra mim essa vira parte mais difícil. E vira. Tá Parte bom. artesanal. É artesanal, é. Aqui põe o lacinho. Casamento, ó, O pessoal fala casamento gasta dinheiro, né? dependendo do casamento, você põe no saquinho bem casado e fecha com aquele arame. Põe no caixinha, Nossa, gente. você fecha com arame, mas leva bem casado. É Não, uma prática não, ficar embrulhando um a um. Caixinha, Daniel, põe na caixinha. Põe numa caixinha. Põe numa caixinha. Só é mais É o caro. seguinte, um bem casado desse recheado com nozes, o casamento tem que durar no mínimo 5 anos. Não é verdade? É verdade. Hã, Xiang? Olha que lindo que fica o bem casado embalado. Lacinho importante, fita de tamanho igual para todos, para não ficar desproporcional. E aqui nós vamos banhar o camafeu. Eu passei um pouco de margarina na mão. O tamanho dele de casamento é em torno de 15 gramas. Ah, eu preciso de um produto padrão. Gente, pesem esse camafeu, senão vai ficar feio. Aqui eu tenho um fondant já derretido. Ele cria uma casquinha, mas ele continua molinho. Esse fondant é um fondant em barra. Eu sei que vocês já fizeram fondant aqui no programa, mas esse fondant é um fondant em barra que você encontra em qualquer loja de confeitaria. Põe no micro-ondas, derrete. Docinho dentro do fondant. Nossa. Bate um pouquinho. Importante, gente, apoia em cima do papel manteiga e puxa o garfo. Tem gente que começa a jogar o garfo. Não, tem que apoiar e puxar para trás. Perfeito. Mais um. Enrola e amassa um pouquinho para ele ficar comprido. Tá. Que delícia. Vamos ler da receita? Banha. Vamos. Então, ó, para o camafeu de nozes, uma lata de leite condensado, 150 gramas de nozes trituradas. Para a cobertura ali do camafeu, foi um fondant em barra derretido. Para o bem casado, para massa, são 3 claras, 3 gemas, 60 gramas de açúcar, 90 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento em pó, 5 gramas de essência de baunilha. E aí são 15 minutos no forno a 180 graus. Aí você recheia e vai para a calda, que são 400 gramas de açúcar para 100 ml de água morna. É isso. Nossa, muito legal, hein? Ó, lembra muito uma massinha de pão de ló, né? Lembra? Assim, crocante, torradinho, né? Na verdade, o princípio é o mesmo, né, Daniel? Então, ele é uma massa de pão de ló, só que um pouquinho mais firme. Ele tem um pouco mais de farinha para conseguir dar essa espessura de bolachinha. A gente chama de bem casado de bolachinha. Olha que delícia. Ó.